Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Cleir e você está no meu canal. Bom, quero iniciar esse vídeo dando algumas explicações, porque eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas. E é um negócio interessante, porque se ninguém explicar, você demora para entender. Sabe aquela passagem de Atos 8, que o eunuco estava lendo Isaías e não entendia, e Filipe aparece pelo Espírito Santo e fala para ele assim: olha, o que você está lendo? Você entende o que lê? Ele fala: olha, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. E aí o Felipe explica para ele, e o eunuco fala: olha, e ele é batizado. Legal, né? Então tem detalhes que a gente só vai conseguir entender se o Espírito Santo motivar alguém a nos explicar. E eu estou aqui para explicar um assunto muito interessante. Desculpa a enrolação, mas é basicamente isso. Obras antigas, como é que nós devemos lê-las? Como é que nós devemos encará-las? Me perguntaram sobre o comentário bíblico adventista que chegou para mim, né? Foi um presente de vocês, inscritos no meu canal. Né? Teve um nome muito forte que ajudou na doação desse livro aqui, que foi o Otsuru. Mas várias pessoas têm contribuído com o meu canal e, por exemplo, eu consigo adquirir obras como essa. O que acontece? Por exemplo, o comentário bíblico adventista ele surge em 1950. Ele tem suas falhas, mas tem também seus pontos positivos. É um comentário bíblico como qualquer outro, ele não é inerrante. Então, por exemplo, você vai ter questões de arqueologia, você vai ter questões de linguística, você vai ter questões contextuais que representam a época de 1940, 1950. Entende? 1950, os manuscritos do Mar Morto tinham acabado de ser descobertos, eles nem estavam catalogados. Levou anos para os manuscritos do Mar Morto serem catalogados. Então, por exemplo, eu falar assim, olha, o comentário bíblico adventista é uma obra defasada, Adventista Sétimo Dia é uma obra defasada, eu vou estar criticando ele? Não, eu estou falando uma realidade. Teve gente que, uma época que eu falei sobre o léxico Edward Hobson, ficaram puto da vida comigo, né? Só que o próprio Edward Hobson fez alterações no texto, nesse léxico dele, duas vezes, 1836 e depois 1800 e pouco, tá na própria introdução aqui, eu já não lembro, faz um tempinho. Só que eles não entenderam o que eu disseram. Eu não estou falando que a obra seja inútil, mas eu estou dizendo que a obra ela foi publicada em 1850 e depois disso ela não recebeu nenhuma atualização. E aí você teve descobertas arqueológicas, você teve questões de estudo semântico, que, cara, querendo ou não, por mais que não atinja todas as palavras de um dicionário, mas ele vai, o próprio dicionário diz que ele representa a melhor parte da lexicografia de 1800, da primeira metade do século XIX, entendeu? Então é uma obra antiga, clássica, muito importante para a teologia, muito importante. Cara, ele tem umas pegadas, explicações, informações tremendas. Mas, por uma definição de uma palavra, é a palavra final para mim hoje, e no século XXI? Não. Mas é uma ótima obra? É uma ótima obra. Estou falando mal dela? Não, estou falando que é uma obra muito boa. Mas ela tem suas limitações. Assim como o comentário bíblico adventista vai ter. Então, por exemplo, vou mencionar aqui, por exemplo, uma outra obra aqui também. Eu não vou pegar o interlinear, porque senão eu posso ser mal entendido. Fala assim, se você quer ir para fora. Eu vou pegar aqui o texto majoritário. Esse texto majoritário aqui, vai lá, Cíntia. Vai lá, cara, vai. Vai lá. Esse texto majoritário aqui, ele é uma obra que ele foi publicada em 1985. Essa aqui é a segunda edição, 1985. A época em que ele foi feito, ele foi catalogado, na época se tinham catalogado 5.500 manuscritos gregos, ok? Tinha 5.500 manuscritos catalogados, ok? E ele é embasado nesses 5.500 manuscritos gregos, perfeito? Os próprios editores falaram, olha, essa é uma obra que nossa obra não é uma obra final, ela será atualizada, ela necessitará ser atualizada futuramente, entende? Então assim, os próprios editores do texto majoritário, eles estavam trabalhando uma teoria e usando a teoria, praticando ela, reconstruindo o texto, com base na informação que eles tinham na época. Hoje nós temos 5.800 manuscritos catalogados. Se você pegar a palestra do Daniel B. Wallace, Deus nos deu um texto, um crítico textual eclético, um dos maiores críticos textuais da atualidade.
Na palestra 6, no finalzinho da palestra 6, ele vai mencionar de um manuscrito bizantino que o pessoal lá de Munster, os editores do Nestlé, não tinham dado tanta atenção e eles não tinham uma cópia muito boa. Então eles perguntavam para o Daniel B. Wallace se o centro de estudo dele, o centro manuscrito do Novo Testamento, tinha essa cópia, esse documento escaneado. Ele falou que tinha e mandou para os caras. Os caras analisaram e acharam muito interessante. E fizeram até algumas alterações concernentes ao texto bizantino. Entende? Pode não ser muita grande coisa, mas veja, eles caminham de acordo também com a evidência que eles têm, com o material que eles têm na mão. Então eles reconstroem. Então, por exemplo, esse texto aqui, publicado em 1985, é uma obra, não digo pioneira, mas é uma obra que tem humildade na sua composição. Eles entendem, os editores entendem que o período deles, eles não tinham todo acesso, não existia. Mas para a época fizeram uma revolução, trouxeram a discussão da reconstrução textual majoritária à tona. Né? Não é à toa que estamos discutindo aqui. E depois, em 2008, o Paulo Sérgio Gomes faz um trabalho excelente publicando isso aqui, o interlinear majoritário. Ele pega essa obra aqui, ele pega esse texto, ele pega esse aparato crítico, que era uma coisa bem simplificada. O texto majoritário, ele não quis trabalhar toda a informação, ele simplificava. Zandtzer, Rodrigues e Arthur Fastard, eles simplificam bastante o aparato crítico para o estudante. E aí o Paulo Sérgio Gomes pega essa obra na mão, e aí ele transforma isso no interlinear, cara. E aí isso aqui vira isso aqui, que na minha opinião é um interlinear excelente. Então ele adiciona um texto grego na forma infinitiva, adiciona a tradução do outro lado, adiciona 2 traduções interlineares, com que fazem que essa obra ela seja monstruosa, cara, monstruosa, entendeu? Tá tudo anotadinho aqui assim, porque a gente vai estudando e vai anotando. Então ele transformou no interlinear. Sobre ele ser interlinear é uma coisa, mas sobre o texto grego majoritário é outra. Esse texto aqui, você já teve 2 outros textos gregos sendo publicados após ele. Né? Você teve o texto bizantino de Robson Pierrepoint em 2005 e teve a Família 35 publicado pelo Wilbur Piquet. Textos gregos excelentes, que seguem uma abordagem um pouco diferente e talvez não, e com uma questão manuscritológica mais atualizada. No caso do Robson Pierrepoint, em 2005, 20 anos depois. O Wilbur Piquet em 2015, 30 anos depois. O Wilbur Piquet ele segue uma abordagem diferente, mas a concordância com esse texto de 1980 é de 100%, né? 99% e meio. Então, demonstra que os Zandtzer Rodrigues não estavam num caminho tão... Zandtzer Rodrigues e Arthur Fastard, eles não estavam num caminho tão... Eles não estavam navegando erroneamente ou ao léu, eles estavam no caminho certo, pelo menos ao meu ver. Tanto que 2 atualizações posteriores não demonstram grandes mudanças desse texto. Entende? Então, quando a gente olha para um texto, a gente olha para um livro, a gente tem que lembrar em que época essa obra foi publicada. Por exemplo, você pega o próprio Wilbur Piquet, você tem um livro dele, você acha fácil na internet. Qual o texto original do Novo Testamento? Hoje esse livro não representa mais o pensamento do Wilbur Piquet na sua totalidade. Por quê? O Wilbur Piquet, desde 2000, esse livro ele foi publicado antes, né, que é o Identity of the New Testament 3. O Wilbur Piquet publicou 3 edições, Edition of the New Testament 1, 2 e 3. Ele foi atualizando. E aí em 2002 ele desenvolve a teoria da família 35. Pesquisando dentro do aparato crítico do texto majoritário, ele acha uma família lá, ele nomeia de família 35, e aí ele começa a desenvolver a teoria da família 35, em 2002. Só que o texto Identity of the New Testament 3 já estava publicado em língua portuguesa, traduzido e tal, só que o Wilbur Piquet ele desenvolve a teoria, e hoje ele não segue mais pelo caminho que ele seguia no qual o texto original do Novo Testamento. Ele atualizou. E onde que ele atualizou isso? Identity of the New Testament 4, onde tem um adendo sobre a família 35, qual o texto original do Novo Testamento não tem. Então, você pega, por exemplo, o próprio Identity of the New Testament, qual o texto original do Novo Testamento, ele está desatualizado concernente ao pensamento do Wilbur Piquet. Então, como é que eu tenho que ler esta obra? Entende? Como é que eu leio esta obra? Dentro do contexto em que ela foi escrita, 1980, 1990 e tal. Isso eu explico para os meus alunos.
né? Eu explico para os meus alunos, porque qualquer pessoa que vai pegar uma obra de história, Luís de Camões, eu não vou ler Luís de Camões como se fosse poesia moderna. Eu tenho que ler Luís de Camões no contexto das descobertas portuguesas. Entende? E aí a gente tem que ler essas obras de acordo com isso, com esse contexto. Então, por exemplo, eu vou ler a King James. Existem pessoas que idolatram a King James 1611. E quando eu estou falando de idolatria, é idolatria mesmo. Idolatria mesmo. A King James 1611. Mas a gente tem que entender o contexto em que ela surge. 1611, 400 anos atrás. Então ela é muito importante. Só que ela acerta em tudo? Não. A King James não acerta em tudo. Entende? E basicamente é isso. João Ferreira de Almeida, ele traduz a Bíblia completa para a língua portuguesa em 1681, morre em 1691, parando lá no livro de Ezequiel, e um amigo dele termina a obra e é publicado em 1691 o Antigo Testamento. Cara, quando ele lançou isso, meu amigo, foi uma revolução, foi um grande avanço para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa da época, e um avanço para o protestantismo. Só que a tradução dele era perfeita? Não. Então a obra que a gente pega em mãos, a gente tem que respeitar a época em que ela surge. A época em que ela surge. Entende? E aí quando você olha, você vai entender a preciosidade e até onde essa obra pode te levar. Entende? Até onde ela pode te levar. Isso é muito importante a gente compreender. Entende? Então quando eu falo um livro aqui, tem livros excelentes, pô cara, tem um livro aqui, Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Cara, esse livro você tem que ter na sua estante, se você não tiver, você precisa dele. Edward Gibbons, esse livro aqui, ó, cara, sobre Império Romano, cara, é clássico. Isso aqui é um resumo, tá? O original dele é 6 volumes. 6 volumes. Só que ele foi escrito em 1888. 1888. Tem muita coisa boa aqui? Tem. Tem coisa que não é mais tão bem vista pelo mundo acadêmico? Não. Mas assim, ainda é uma obra clássica. Entende? E aí você pega, por exemplo, Isaac Newton. Porra, Isaac Newton. Isaac Newton, um grande físico, o pai da física moderna. Tudo que ele falou é seguido hoje? Não. Einstein discordou tremendamente dele. Só que ainda assim nós estudamos Newton na escola. Por que estudamos Newton? Porque ele é um clássico. Porque a obra dele gerou uma relevância para o mundo que molda até os dias de hoje. Né? Entende? Então a gente tem que entender que existem obras que elas são clássicas. Obras que são clássicas. Entende? Mas a gente também, eu também tenho que respeitar a época em que essa obra foi escrita. E menciono o Comentário Bíblico Adventista, menciono Edward Robson, menciono texto majoritário, menciono texto receptos. Porra, cara, tem gente aí que acha que eu odeio o texto receptos. E não é. Mas ele surge num período da história e que a gente tem que entender isso aí. Ele surgiu num momento da história ali e, pô, não tinha catalogação manuscritológica. Os caras não tinham acesso a todos os manuscritos. Os caras não tinham uma teoria de reconstrução textual baseada. Porque até então, até 1516, ninguém estava interessado em publicar um texto. Até 1500, ninguém estava interessado em publicar um texto grego. Tinham publicado Vulgata Latina na impressa, tinham publicado o texto hebraico, mas ninguém publicou o texto Receptus. Ninguém tinha publicado um texto grego. Né? Ninguém estava interessado. E aí, em 1514, Cardel Ximenes publica o Novo Testamento, começa a produzir o Novo Testamento grego. 1516, 17, Erasmo de Roterdã publica o texto grego dele, e ainda enfatizando o texto latino e não o texto grego, entendeu? E aí, esse texto passa a ser reimpresso. Então, ao longo da história, e aí, ele, depois do século XVII, ele passa a ser chamado de texto Receptus pelos irmãos Elsevier. Então ele é um texto que serve de base para todas as traduções da Bíblia da época da Reforma. Então, no contexto em que o texto, o chamado texto Receptus surge, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Mas, por exemplo, hoje, sabendo que existem teólogos, existem críticos textuais que catalogaram boa parte, quase 90% dos manuscritos, quase 99% dos manuscritos, você teve descobertas arqueológicas, como os manuscritos do Mar Morto.
você tem estudos e mais estudos sobre tradução bíblica, você tem um avanço da língua, você tem mudança na língua. Para que eu vou me prender a João Ferreira de Almeida, 1681? Pô, é um clássico. Grande relevância, seu nome é lembrado até hoje. Mas eu não posso me prender a João Ferreira de Almeida assim, olha, ele era inerrante. Não, eu não posso me prender ao editor Erasmo de Roterdã, ao Cardeal Ximenes, quando eles surgem numa época em que não tinha teoria de reconstrução textual, não tinha catalogação de manuscrito. Não, eles usaram o que tinham nas mãos. William Tyndale traduziu com o que tinha nas mãos. John Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma, ele traduz a Bíblia dele do latim, porque ele vai surgir em 1300 e pouquinho, cara. Um século e pouco antes da Reforma Protestante estourar com Lutero. John Wycliffe, né? Vem ali e tenta fazer a tradução dele, entendeu? O que ele tinha? Aquilo nas mãos, então ele faz aquilo que ele podia. E nós caminhamos de acordo com o que nós podemos, entendeu? Nós estudamos com aquilo que nós podemos, de acordo com nossas limitações temporais, né, intelectuais, e temos que respeitar essas obras. Por exemplo, hoje, o que é que está vogando no mundo da crítica textual? Quinta edição revisada e Nestlé Aland. Isso aí qualquer crítico textual, qualquer pessoa... Aí eu sou crítico textual, vou mexer com crítica textual? Tem. Daqui 3 anos vai ser isso aqui? Não vai ser. Léxicos. Eu menciono aqui Gesenius. Pô, cara, eu curto pra caraca esse dicionário aqui. Esse aqui, cara... Esse Gesenius aqui, cara, é um dos maiores... Foi o primeiro grande léxico de hebraico que existiu. Ele originalmente foi publicado em hebraico-latim, aí ele foi traduzido para o inglês em 1833. Beleza. O que aconteceu depois desse léxico aqui? Depois que ele foi produzido, publicado e traduzido para o inglês, você teve a descoberta do Ugarítico, você teve a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, você teve várias coisas que fizeram com que surgissem léxicos mais avançados. Aí você teve o quê? O Coelho Baumgartner. Aí você tem essa obra aqui sendo publicada em 1950, já com todos esses avanços lexicográficos. Isso aqui deixa de ter sua validade? Não, mas passa a não ser uma discussão final sobre o assunto. Isso aqui, cara, moldou os grandes dicionários, cara. Grandes dicionários, como o dicionário da Bíblia Palavra-Chave, moldou alguns... Isso aqui, cara, isso aqui é uma obra monumental, cara. Gesenius era o bichão. E essa aqui vai ser a grande obra de referência, né? Essa aqui é a versão resumida, né? Descobri que essa aqui é a versão resumida. Ele é esse aqui é o Coelho Baumgartner. Veja a monstruosidade que é. Tá em inglês e alemão isso aqui. Talvez daqui 10 anos ele seja a grande referência no tocante a isso? Talvez não. Mas por enquanto é essa. Entendeu? Mas assim, a gente sempre tem um clássico, uma coisa moderna, para contribuir. Você teve palavras que tinham um significado nesse léxico que aqui tem outro, né? Eu não sou hebraísta, mas eu sempre... O Orochi está sempre conversando comigo, eu estou sempre tomando a paciência do Sérgio Monteiro, do Thiago Santana, e você tem isso aí, cara. Então, ó, o que eu estou dizendo para vocês? Nós devemos respeitar, e eu respeito a história, das suas obras. Eu entendo o período que elas foram publicadas e aplico ao momento em que ela surge. Entende? Ela surge. E basicamente é isso aí, cara. Entendeu? Basicamente é isso aí. Tem um outro léxico, cara, que eu gosto pra caramba, que é o Henry Tager, cara. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês. Esse aqui é um dicionário que vocês podem ver que eu cito muito ele. Só que ele foi publicado um ano antes das descobertas de uns papiros lá no Egito. Então tem algumas palavras aqui que ele cataloga como aparecendo apenas no Novo Testamento. Uma porrada de palavras que só apareciam no Novo Testamento. E depois da descoberta desses papiros, descobre-se que essas palavras, existiam palavras que foram citadas além do Novo Testamento. Então você teve um aumento lexicográfico, um aumento semântico de uso de palavras ali, né? E você teve depois desse léxico aqui, esse aqui é um grande léxico, depois dele você teve léxicos mais robustos sendo lançados, como o Walter Bauer, em 1936, sendo traduzido por Frederick Duncker para o inglês, e aí ele passa a ser conhecido como Frederick Duncker, né? O Walter Bauer é traduzido para o inglês e ele passa a ser conhecido como Frederick Duncker. Então você tem esses dicionários mais atualizados. O RT deixa de ter validade? Não, cara, é uma obra
que eu, cara, gosto muito, tá? Eu utilizo, assim como eu utilizo o Edward Robson. Eu utilizo mais esse do que o Edward Robson em si. Uma obra excelente. Mas eu entendo a limitação dele. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma questão de significado, eu cito ele. Eu olho nele, pô, cara, isso aqui é quase que uma concordância bíblica, né? O cara é monstro. Olho no Edward Robson, mas para definir, para finalizar a discussão, o que eu faço? Eu olho no Frederic Dunker, eu vou olhar num Bailey, num dicionário de Bailey, que é o grego francês, eu vou olhar, por exemplo, um Carlos Rusconi, vou olhar um léxico do William de Mausse, vou olhar no Amador Sopena, que é um grego clássico espanhol, entendeu? Então eu não vou poder me pautar apenas nele, eu sei que eu não posso me pautar apenas nele, mas é um léxico excelente, monstro, porra, monstro, entendeu? Mas a gente tem que respeitar até onde ele chega. E assim somos nós, cara. Assim somos nossas obras. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha assistido esse vídeo até agora. Se você gosta do meu trabalho, acha relevante, você pode me ajudar com 10 reais mensais. Minha conta está na descrição. Se você quiser aprender mais sobre grego, crítica textual, cara, eu tenho um curso sobre o assunto. Então eu te convido a estudar comigo. Meu zap se encontra na descrição desse vídeo. Você vai encontrar ele através do blog ou do meu Facebook. E aí, a gente conversa sobre questões de valores e tempo, tá? Mas é isso aí. Se você acha relevante o meu trabalho, gostou da maneira que eu abordei esse tema, e puder me ajudar com 10 reais mensais para que eu venha trazendo mais obras, que eu possa me atualizar também, para estar trazendo conteúdo relevante para vocês, eu estou aqui para isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Lembre-se, minha conta está na descrição e tamo junto no campo de batalha.